Olá, é um prazer tê-lo aqui. Meu nome é Mark Neumayer, eu sou médico urologista em Curitiba e eu quero conversar com você agora sobre a vermelhidão ou a hiperemia genital. Hiperemia é o nome que a gente dá para esse tipo de vermelhidão, que é muito comum, eu digo até que é corriqueiro aparecer no consultório ou mesmo ter dúvida a respeito disso. Por quê? O que você acaba pensando sempre? Será que é uma DST? Será que isso é um problema maior que vai evoluir a um ponto de eu precisar ir para uma emergência? Será que isso é algo grave? O que é isso? Posso passar para minha parceira? Em primeiro lugar, a hiperemia ela pode acontecer, ou essa vermelhidão ela pode ocorrer em qualquer momento do dia, em qualquer situação. E independe até do tipo de relação, se teve ou não relação. Ela é muito comum em períodos quentes ou períodos muito frios em que você usa mais roupas, como por exemplo, então, no verão, muito comum, e também volta a ser comum, mais comum no período de inverno, quando você utiliza mais roupas e principalmente roupas e tecido sintético. Aqui, eu digo assim, normalmente em mais de 90% dos casos, essa vermelhidão é causada por uma espécie de fungo. O fungo mais comum é a famosa Cândida, que inclusive essa vermelhidão vai levar o nome de candidíase. Mulheres são muito mais acostumadas a esse nome porque costumam ter até com maior frequência do que os homens. A forma mais característica dessa vermelhidão se manifestar é uma vermelhidão que fica em toda a região da glande e da pele em volta que cobre a glande. Então a vermelhidão ela fica na glande e no prepúcio, que é a região que cobre a glande. Acaba ficando vermelho apenas a parte que realmente o prepúcio cobre a glande. Uma das principais características da candidíase é quando a ponta da cabeça, a glande ao redor ali de onde sai a urina, ela fica numa coloração normal, enquanto aquela pele que está abaixo do prepúcio, a pele que realmente cobre a glande, ali embaixo fica mais vermelho. E isso porque a cândida é um fungo que gosta de calor e umidade. Então ela se desenvolve mais nessas regiões quentes e úmidas, que é justamente a região em que o prepúcio cobre a glande, nessa região que acaba ficando vermelha. Na região exposta, na ponta da glande, ela acaba ficando com uma coloração normal. Outra característica muito comum desse tipo de fungo, e veja, não é sempre que vai ter, não é sempre que a pessoa nota, mas é quando começa a aparecer uma espécie de descamação muito leve. Parece que quando você passa o dedo, parece que sai uma pelezinha branca assim. E muito mais ao final do dia. Isso é uma característica muito comum da candidíase. Ela pode melhorar com banho, e logo depois do banho parece que está bom, mas depois retorna. E ela piora, como eu falei, ao final do dia. Às vezes pode ser transmissível, mas não é a principal via de surgimento, de contaminação do fungo. Existem quadros um pouco mais graves do fungo. Quando você deixa muito tempo, ou quando realmente a imunidade está muito baixa, o fungo pode causar ulcerações. A região ali do pênis pode ficar realmente muito, parece feridas, assim, várias feridas e pode ficar muito feio, inclusive com uma infecção secundária, quando a bactéria aproveita essa queda da imunidade e faz uma infecção em cima da ferida. Então, existem diversos quadros da candidíase, que pode ser um quadro muito leve, que vai sair sozinho, inclusive, a um quadro mais complexo, um quadro que precisa até do uso de antibióticos junto com antifúngico. Por que você desenvolveu candidíase? Por que ficou vermelho? Normalmente não é por relação sexual. Ela até pode ser aparecer após uma relação sexual, mas não é a principal via de transmissão do fungo. Aliás, o fungo está em qualquer lugar, mas às vezes você pode aumentar a quantidade. A ideia por trás do desenvolvimento dessa vermelhidão está na tua imunidade. A verdadeira causa é a tua imunidade. Ou seja, você está num momento
que você está fragilizado por alguma coisa. Eu vou dizer quais são essas coisas, quais são esses fatores na sequência. Então você está debilitado e o fungo aproveitou esse momento para fazer esse tipo de lesão. Ou seja, nós chamamos isso na medicina do fungo ser oportunista. Ele está aproveitando a oportunidade de fazer esse tipo de lesão em você. Por que muitas vezes ele pode aparecer depois de uma relação sexual? Porque esse é um dos fatores de risco. Esse é um dos fatores que aumenta a chance de você desenvolver. Veja bem, quais são os fatores para você, os principais fatores para você desenvolver um fungo? O número 1 é a tua imunidade. Então, se você está passando por um período de estresse, um estresse maior do que o normal, esse acaba sendo o principal fator. Outro, diabetes. Pacientes diabéticos têm muito mais chance de ter a lesão por fungo, por cândida. Seja por queda da imunidade, que a diabetes faz isso, ou até você urinar açúcar. Então, quando você tem um pico no sangue de açúcar alto, esse açúcar vai ser eliminado através da urina. E essa glicose, esse açúcar na tua urina, vai alimentar o fungo, vai aumentar a chance de você desenvolver a candidíase. Então, algumas pessoas, por exemplo, usam medicamentos para diabetes que vai aumentar a eliminação de açúcar através da urina. E aí começa a ter o fungo de repetição. É uma das possíveis causas. Outro, tabagismo é uma das causas. Usar cueca ou roupas de tecido sintético, e essa é uma causa muito comum. A cueca de tecido sintético, as roupas de tecido sintético, acaba sendo um material mais barato, então você tem mais facilidade em adquirir e também até preferência, tem pessoas que preferem pela maciez da roupa, do tipo de cueca. Mas o tecido sintético, ele não areja muito bem. Então ele aumenta o calor local e o fungo gosta disso, como eu comentei anteriormente. Uma outra causa, consumo de doce, pode fazer, justamente por aquilo que eu conversei sobre picos glicêmicos, e não lavar após as relações, também acaba sendo outro ponto importante. O ideal é que toda relação sexual que você mantenha, após a relação você deve lavar e enxugar bem. Procure sempre manter a região muito seca. Isso vai ajudar com certeza. Então, o tratamento, ele envolve basicamente isso, você reconhecer quais são os fatores. Veja, você não precisa ter todos. E algumas pessoas vão ter um fator que tem mais peso do que outras. Mas se você conseguir eliminar todos esses fatores, você reduz a chance desse fungo voltar. É muito comum, quando a gente trata o fungo, por qualquer creme antifúngico, você achar que não resolveu. Mas toda vez que você aplica o creme e melhora o quadro, com certeza ele resolveu. Mas você persiste com a tua predisposição, você persiste com os fatores que fizeram o fungo fazer a lesão. Então, por exemplo, você tratou, melhorou. Mas depois de 2 dias, você está usando ainda cueca de tecido sintético, você continua com os mesmos hábitos, o açúcar continua alto, a imunidade continua baixa, o fungo vai voltar. Então, quando ele volta de forma muito frequente, nós chamamos isso de bala no post-it de repetição, ou uma infecção de repetição. Quando daí nós podemos, depois de um certo tempo, tomar outras medidas que são mais resolutivas. E eu sempre digo isso, que o fim da linha, o tratamento mais resolutivo, que a gente sempre evita fazer, mas que quando é de repetição ele acaba irritando muito, o que nós fazemos é a chamada circuncisão. É a mesma cirurgia da fimose, em que nós tiramos a pele que está cobrindo a cabeça. Esse é o último passo, é o mais resolutivo que tem. Eu não indico para todo mundo, eu acho que isso é muito... São poucas as vezes que eu indico, mas pode chegar a esse ponto, de tão recorrente que às vezes acaba sendo. E como eu falei, isso está mais relacionado ao teu tipo de imunidade, a doenças como diabetes, a hábitos de vida, do que outra coisa. Então, o creme acaba sendo o pilar do tratamento. As medidas para mudar o estilo de vida, para mudar o tipo de roupa, lavar após a relação, manter sempre muito seco, evitar o estresse, também são muito importantes. Bom, espero ter sanado essas dúvidas, as tuas dúvidas, e que a gente possa conversar então aqui na consulta com perguntas, se você tiver bem com perguntas específicas,
e facilitado assim para você o entendimento do quadro. Até breve.